A avalanche de lama que desceu da barragem de rejeitos de minério da Vale, em Brumadinho, engoliu sonhos e enterrou vidas. Toda sexta-feira é como se eu vivesse aquela sexta-feira novamente. A atrocidade que a Vale fez, ela moeu as pessoas. Quando eu fiz 61 anos, eu achei que ele ia lá em casa. Ele mandou falar que ele ia no domingo seguinte. E domingo seguinte eu não fui, porque domingo seguinte eu estava tentando não. E trouxe impactos sociais e ambientais tão devastadores que diferentes instituições do poder público se viram em um desafio sem precedentes na história. A gente não tinha defensoria pública instalada em Brumadinho, então a gente teve que ir com o nosso ônibus de atendimento itinerante para lá, que era precário, até que a gente conseguisse colocar ali a nossa sede. O tribunal agiu imediatamente com designação de mais juízes, mais assessores. Enquanto o Brasil tentava assimilar a dimensão do crime, deputados da Assembleia Legislativa de Minas aprovaram o projeto de lei de iniciativa popular Mar de Lama Nunca Mais, que corria na casa desde 2016 e endurecia as regras para mineradoras atuarem no estado. O texto, sancionado pelo governador Romeu Zema no dia em que o rompimento completou um mês, proíbe a instalação de novas barragens a montante, mesma tecnologia usada nas estruturas que se romperam em Mariana e Brumadinho em um intervalo de 3 anos. Além disso, determina a desativação de mais de 50 barragens do tipo em Minas, processo que vem ocorrendo, mas com atraso. De 2019 para cá, a Vale desativou 12 estruturas do tipo gerenciadas pela empresa em Minas. Faltam 18. Um dos articuladores do texto na Assembleia e que teve um projeto que endurecia as regras para o setor meses antes do colapso barrado na casa, o deputado João Vitor Xavier cobra uma fiscalização rigorosa do processo para evitar novos capítulos trágicos envolvendo mineradoras do estado. Até que a última barragem seja desativada, nós ainda temos algum grau de risco. Agora, não dá para não fazer, porque não fazer é elevar esse risco ao máximo. Isso leva tempo. Espero que todos os governos tenham a responsabilidade da manutenção do projeto, da fiscalização dos processos, para que, em médio prazo, a gente resolva de maneira definitiva esse que é um dos problemas mais graves do nosso estado. Meses depois, em abril de 2019, a Defensoria Pública de Minas fechou um termo de compromisso com a Vale e os primeiros acordos extrajudiciais começaram a ser feitos entre a mineradora e os afetados. A Defensora Pública Geral do Estado, Raquel da Costa Dias, explica que o termo foi pensado para garantir a reparação dos atingidos o quanto antes e de forma justa, ao contrário do que aconteceu em Mariana. E aí a gente vinha de um episódio de Mariana que as pessoas muitas vezes elas não foram indenizadas até hoje, em 2023. Se a gente olhar para o Brasil, normalmente no Brasil não se vê uma reparação tão rápida. E se a gente olha em outros países do mundo, isso é muito comum, que as pessoas que foram prejudicadas recebam reparação e indenização de forma rápida. O sofrimento delas permanece, né? O acordo não faz o sofrimento parar. Mas elas pelo menos tiveram uma tranquilidade e um conforto de pôr um ponto final naquela questão burocrática, naquela questão jurídica. Na área trabalhista, o Tribunal Regional do Trabalho condenou a Vale a pagar R$1 milhão em indenização por danos morais aos herdeiros de trabalhadores que perderam a vida na lama. O governo de Minas também se sentiu lesado e abriu negociações com a Vale para cobrar uma compensação financeira ao pedir 54 bilhões de reais. Em fevereiro de 2021, chegou-se a um acordo de 37 bilhões 689 milhões de reais, que serviu para desengavetar projetos parados há anos. Em nota, a Vale, que não quis gravar a entrevista, informou que as ações previstas no acordo estão dentro do prazo, com 300 projetos em desenvolvimento e outros 24 já em andamento nos municípios impactados. No Tribunal de Justiça de Minas, o legado que ficou da tragédia foi um investimento em núcleos digitais na comarca de Brumadinho.
O desembargador e ex-presidente da Corte, Gilson Soares Lemes, explica que o modelo busca garantir mais rapidez na resolução desses casos. Principalmente com o Núcleo de Justiça 4.0. É um regime de cooperação, isso desafoga um pouco os juízes lá, porque além das demandas relativamente ao acidente, eles têm inúmeras demandas dos demais cidadãos de outros conflitos. Apesar do esforço tecnológico, o TJMG julgou até agora apenas 37% do total de processos abertos individualmente, o que corresponde a 6.000 ações. Outros 10.000 processos de pessoas que se consideram afetadas pelo colapso da barragem da Vale seguem à espera de uma solução. Repórter Júlio Vieira.